paz do Senhor, meus irmãos. Nesse vídeo nós estaremos falando a respeito de uma pergunta que tem ultrapassado gerações e mais gerações e às vezes sem resposta. A pergunta é: quem é Deus? Se você gostou do tema, já deixa o seu like aí e fique comigo até o finalzinho. Nós estaremos estudando a palavra de Deus. Muitos dizem que Deus é uma força. E se ele fosse só uma força, ele só seria útil para nós quando nós estivéssemos sem forças ou fracos. Então Deus não é uma força. Muitas pessoas dizem que todas as religiões levam a Deus, mas isso é uma mentira, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Note que ali o Senhor tem diante dele os seus 12 discípulos. Ele poderia dizer: Pedro é o caminho, João é o caminho, ou apenas Maria é o caminho. Mas ele não diz isso, ele diz: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E o apóstolo Paulo também confirma isso, dizendo assim: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso quer dizer que não é todos os caminhos que levam a Deus. O único caminho que leva a Deus se chama Jesus Cristo. Para alguns, Deus é o seu dinheiro. Quando ele tem dinheiro, tudo dá certo. Quando ele tem dinheiro, ele tem paz. Quando ele tem dinheiro, ele tem alegria, ele tem amigos. O Deus dele é o dinheiro. E o próprio Jesus combateu isso lá no capítulo de número 6 de Marcos. Ele diz assim: porque ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de amar e um há de aborrecer. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, ou a Deus e a Mamon. Jesus está classificando aqui Mamon, as riquezas, como um Deus que ocupa o lugar de Deus. Então, para muitas pessoas, eles não servem a Deus, eles servem ao dinheiro. O dinheiro é como um Deus para ele ou para ela. Muitos dizem que Deus não existe, mas como que nós vamos explicar as coisas que existem hoje? Muitas pessoas são fã da teoria de Darwin, que o homem evoluiu, ou seja, começou lá do macaco e veio evoluindo. Outros são fã da teoria do Big Bang, que explodiu e simplesmente foram criadas todas as coisas. Mas esta é uma questão fora de lógica, porque nada se constrói com a explosão. Você já viu aqueles vídeos dos caras lá implodindo os prédios lá e derrubando? O que é criado depois daquilo ali? Nada. A explosão ou a implosão só apenas deixa os entulhos ali uns sobre os outros e não cria absolutamente nada. Como vamos explicar os céus e a terra? Como que nós vamos explicar toda a beleza nos mínimos detalhes? Como que nós vamos explicar as flores tão bonitas com as suas excelentes cores? O próprio Jesus disse: olhai para o lírio dos campos, como eles crescem, não trabalham e nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus não existisse, como vamos explicar a respeito dos pássaros? Quantas espécies de pássaros existem nos dias de hoje, um mais bonito que o outro? O próprio Jesus disse: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Como vamos explicar a beleza da natureza? Como vamos explicar que tudo isso que nós temos visto, tudo isso que o olho pode ver, simplesmente nasceu ou foi criado através de uma simples explosão? Como explicar que o ser humano evoluiu e chegou até nós e agora não evolui mais, parou de evoluir? Não tem lógica essas teorias aí, a não ser a teoria que a Bíblia fala, que Deus criou os céus e a terra. Tudo que você vê aí foi feito para a glória de Deus. O salmista Davi disse: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E alguns chegam a dizer que Deus não existe, porque se Deus existisse, por que existe tanto mal no nosso mundo? Deus existe, só que o mal tem se aumentado porque o homem se afasta de Deus dia após dia. Me faz lembrar do testemunho do crente e o barbeiro. O crente foi lá no barbeiro para cortar o cabelo, fazer a barba, e de repente ele começa a falar a respeito de Deus. E o barbeiro olha para ele e diz: não, rapaz, Deus não existe. Não, Deus existe. Não, Deus não existe, porque se Deus existisse, por que tem tanta doença? Por que tem criança que morre de fome? Por que tem tanto assassinato? Por que tem tantas pessoas em situações precárias? Por que muitas das vezes as pessoas nascem com uma dificuldade, com uma deficiência? Se Deus existisse, as coisas deveriam ser boas, tudo deveria ser bom. Se Deus existisse, o mal não deveria existir como nós vemos nos dias de hoje. O barbeiro quase convenceu o cristão, quase convenceu o crente. O crente levantou dali e saiu. Quando ele saiu para fora, ele se depara com um mendigo.
Aquele mendigo está cabeludo, está com a barba grande, e logo Deus falou no coração daquele cristão. E ele volta correndo para dentro da barbearia e diz: ó, barbeiro não existe. Como assim, rapaz? Como é que barbeiro não existe? Você não está vendo aqui? Não, barbeiro não existe. Como que não existe, rapaz? Eu sou barbeiro. Ele disse: não, barbeiro não existe. Pegou ele pela mão, levou até a porta da sua barbearia, mostrou para o mendigo e disse: ó, se barbeiro existisse, esse homem não estava cabeludo e nem barbudo. O barbeiro disse: barbeiro existe sim, eu estou aqui. O problema é que este homem não veio até mim. Se ele viesse até mim, eu ia cortar o cabelo dele e eu ia fazer a barba dele. E aí o cristão disse: Deus existe. O problema do mal é que as pessoas não vão até Deus. Deus está ali para alcançar as pessoas, mas elas não querem chegar diante dele. Convenceu o barbeiro que Deus realmente existe. E por isso o mal tem se aumentado. O mal é a falta da presença de Deus. Quando o ser humano chegar diante de Deus, ter um encontro real com Deus, ele vai começar agora a fazer a vontade do Senhor e ser uma pessoa diferente, uma pessoa que ama Deus e ama também o próximo. Então o que Deus é? A Bíblia diz que Deus é a fonte do amor. O apóstolo João disse na sua epístola que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é a fonte de todo amor. E nós de fato só podemos amar as pessoas com um amor verdadeiro, não um amor interesseiro, mas o verdadeiro, se nós de fato conhecermos a Deus, porque Deus é a fonte do amor. João continua dizendo assim que aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, essa pessoa é mentirosa, porque Deus é amor. Como que você vai dizer que você ama a Deus que você não viu, sendo que você aborrece o teu irmão? É por isso que quem tem um encontro com Deus de verdade, não tem como ele ser inimigo do seu irmão. O próprio Jesus ensinou que toda a lei, ela se resume em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Não tem como você dizer eu amo a Deus e eu não amo o meu próximo, porque os 2 mandamentos estão ligados. Deus é um Deus que tem sentimentos, é um Deus que quer se relacionar. Isso quer dizer que você pode agradar a Deus, como também você pode desagradar a Deus, dependendo das tuas atitudes. Você vê isso, por exemplo, na criação, quando Deus colocou lá no Jardim do Éden, fez o jardim e nele colocou o homem. Depois de algum tempo o Senhor olhou para o homem e disse assim: não é bom que o homem esteja só. Deus se preocupou com o homem. Logo após de colocar a mulher também juntamente com o homem, depois do pecado, a Bíblia diz que eles ouviram a voz de Deus soar ou passear pelo jardim na virada do dia. Isso quer dizer que Deus descia para conversar com Adão e Eva. Mesmo ele sendo onipresente, estando em todos os lugares ao mesmo tempo, ele procurava se relacionar com Adão e também com Eva no Jardim do Éden. Nós vemos isso em toda a Bíblia Sagrada. Por exemplo, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. A Bíblia também diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Também em João capítulo 3, versículo de número 16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o objetivo principal. Desde o Jardim do Éden, a partir do pecado do homem, o homem se afastou de Deus. É isso que o profeta Isaías diz, que os pecados e as iniquidades fazem um muro de separação entre nós e Deus. As nossas iniquidades cobrem o nosso rosto diante do Senhor para que Ele não nos veja. Quando o homem realmente tem um encontro com Deus através de Jesus, não importa qual sejam os seus pecados, o sangue de Jesus perdoa nossos pecados e nós agora estamos aptos a nos relacionar com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quem é Deus? Deus também é o nosso Pai, quando nós recebemos ou confessamos Jesus como nosso Senhor. O próprio João diz que Jesus veio para os que eram os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, nós temos que receber Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens. Quando os discípulos pediram para Jesus lhe ensinarem a orar, ele mesmo ensina a oração dominical. Ele diz assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Esta oração é uma oração modelo, e a oração modelo diz que Deus é o nosso Pai. Quando você recebe a Cristo, você se torna filho de Deus. Então nosso relacionamento com Deus agora é entre pai e filho, como se fosse um pai e um filho. Olha o que o apóstolo João também diz: qualquer um que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
Deus está nele e ele está em Deus. Só que aqui nós precisamos falar que existe uma grande diferença entre você conhecer a Deus e você conhecer a religião. A religião, ela prende, enquanto o próprio Deus nos liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a religião? Lembra dos fariseus do tempo de Jesus? Conheciam toda a lei de Moisés, da frente para trás, de trás para frente, decore e salteado. Ou seja, eles obedeciam a lei não simplesmente para agradar a Deus, mas sim para agradar os homens. Muitos obedeciam a lei para depois sair procurando quem é que estava em pecado, para eles dizerem: eu estou certo, mas você está em pecado. Lembra que o próprio Jesus falou sobre a oração do fariseu e do publicano? Quando você tem um encontro com Deus, você obedece não porque você tem medo das consequências, você obedece porque você ama a Deus. Olha o que o apóstolo João diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quando você tem um encontro com a religião, você tem medo de pecar na frente das pessoas porque alguém vai ver, porque alguém vai te acusar. Se tiver alguém da igreja aqui, vai ver eu fazendo errado e vai contar para o pastor, eu vou pegar uma disciplina, pegar um banco, ou até mesmo ser excluído da igreja. Você fica com medo de pecar. Quando você conhece a Deus é diferente. Você sabe que o pecado te afasta de Deus. Aonde você for, você sabe que você não pode pecar. O próprio apóstolo João diz que aquele que comete pecado é do diabo. Ele está dizendo a prática do pecado. É um pecado hoje, um pecado amanhã, é o mesmo pecado recorrente e aquela pessoa se torna filho do diabo porque o diabo nunca se firmou na verdade. Por isso, quando você tem um encontro com Deus, você lembra da história dos 3 jovens hebreus lá? Que foram jogados ali na fornalha de fogo ardente. Lembra também da história de Daniel? Eles estavam em povos estranhos, foram levados cativos, mas eles tiveram encontro com Deus, não com a religião, tiveram encontro com o Senhor. As atitudes dele, a mesma fidelidade que eles tinham em Jerusalém, eles tiveram no reinado de Nabucodonosor. Assim é o cristão, ele pode mudar de cidade, de estado, de país, mas ele continua sendo fiel a Deus. Por quê? A fidelidade dele não está porque as pessoas estão olhando e cuidando dele. A fidelidade de Deus está nele porque o próprio Espírito Santo habita dentro dele. Você não pode pecar, não é porque alguém vai te olhar, é porque o Espírito Santo habita dentro de você. O apóstolo João confirma isso dizendo assim, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Agora o Espírito Santo está dentro de nós, então nós não podemos continuar na prática pecaminosa. Mas infelizmente aquele que conhece a religião, ele quem sabe procura fazer as coisas erradas longe das pessoas. Aqui ninguém vai me ver, aqui eu posso fazer o que for. Me faz lembrar a história de José. Lembra de José quando foi levado preso? José parou dentro da casa de Potifar. A mulher olhou para José e tentou deitar-se com ele, tentou forçá-lo a deitar-se com ela. Ele disse não. Ela disse assim, mas olha, ninguém está vendo, não tem nenhum servo aqui em casa, só está nós dois. Ele disse, não posso pecar contra o meu Senhor e pecar contra Deus. Ou seja, as pessoas pensam estar escondendo das pessoas. Não, esse pecado aqui ninguém viu, ninguém sabe que eu faço isso aqui, mas Deus vê. Olha o que diz o salmista Davi, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? Se eu subir ao céu, lá o Senhor está. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que ali o Senhor está também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo as trevas me encobriram, então a noite será luz à roda de mim. Ou seja, nem mesmo as trevas me encobrem diante de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. Então ninguém pode fugir, ninguém pode se esconder de Deus. Porventura alguém pode dizer, não, Deus não me vê. Porventura alguém pode dizer, não, eu vou fazer algo aqui, ninguém viu, Deus viu. E o Espírito Santo está dentro de nós. Onde nós formos, Ele também irá. Por isso que o cristão não precisa viver na prática do pecado, porque ele foi liberto por Jesus. Ele não deixa de pecar porque ele vai ter uma punição. Ele deixa de pecar porque ele não precisa mais pecar. Ele tem dentro dele a semente que é o Espírito Santo, que agora reina dentro de nós. Por isso, nós precisamos conhecer mais a Deus, porque o dia que nós tivermos um encontro real com Deus, nós vamos obedecer a sua palavra e ver que elas não são pesadas, obedecer os seus mandamentos e ver que ele não é pesado. Muitas pessoas dizem assim, como que eu vou amar meu inimigo? Como que eu vou amar aquele que me fez mal? Não tem como eu amar. De fato,
Se eu não tiver encontro com Deus, eu não consigo amar. Nem mesmo quem me ama piorou os meus inimigos. Agora, quando eu tenho encontro com Deus, Ele me ensina a amar os meus inimigos, porque Ele nos deu exemplo. Se esse vídeo te abençoou, não esquece de se inscrever no nosso canal, também compartilha aí com teus amigos e deixe o seu comentário. Que Deus em Cristo Jesus os siga abençoando.